Bom, vamos lá, doutor Carlos. A gente perguntou algumas coisas sobre a tua área jurídica aí, previdenciária, não? Isso é muito importante, até mesmo para você que tem um filho autista, fica mais do que ligado agora, porque o doutor Carlos pode trazer aí uma solução para o teu filho autista, é verdade. Ele vai deixar Zap, vai deixar rede social, não é verdade? E aí vai ficar mais fácil o teu acesso às dúvidas, a questionamento em relação a esses problemas previdenciários com o doutor Carlos Assis, valeu? O canal Daniel Dias também é isso, é ajudar o próximo, valeu? Doutor Carlos Assis, o autista tem realmente direito previdenciário? Me responda o senhor. Sim, ele terá esse direito após a mãe comprovar sua renda per capita, ou seja, não ter condições de custear o tratamento. Para isso é preciso um laudo através do neuropediatra. E agora, mais recente, decidiu o quê? Mesmo esse diagnóstico sendo considerado um autismo leve, terá sim esse benefício do LOAS, que será um salário mínimo destinado a essa criança e poderá sim custear aí o seu tratamento, que é bem oneroso. É bastante caro, não? Sim, bastante. Tá certo. Aí, doutor Carlos, a 7ª e a 8ª, vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta aqui, senão eu mesmo emendo alguma pergunta, tá certo, da 7ª e 8ª, né? Antes da gente chegar no próximo que eu te perguntei, mas enfim, 7ª e 8ª pergunta. Olha, a Juliana Priscila dos Santos, ela é lá da Maré. Ela está perguntando, doutor Carlos, se além de tratar crianças diagnosticadas com aspecto autismo, o senhor também se preocupa com eles juridicamente. Doutor Carlos, em nossa época, por exemplo, as escolas públicas separavam as classes de crianças que não eram autistas com classes especiais, né? Classes para crianças autistas, excepcionais, no geral. O senhor acredita que essa atitude dessa época, né? Que era minha época e a tua época também eram assim, né? Em escolas públicas, pelo menos. Não sei as particulares que eu nunca estudei. Mas, enfim, a Juliana, ela fala isso. O senhor acredita que essa atitude de segregar ao invés de agregar era correta? Sim, além de eu tratar na psicologia, eu também tenho esse cuidado de requerer os direitos. Poxa, eu não poderia ficar de lado sabendo que é difícil esse tratamento. Então, em alguns casos, eu entro sim requerendo uma liminar para o tratamento, seja na minha clínica ou em outra clínica. Na nossa época, sim, Daniel, como era difícil? Você juntava ou separava as crianças diagnosticadas. Dentro do que nós assistimos no consultório, essa separação é prejudicial, pois crianças têm que estar com crianças, seja elas atípicas ou não atípicas. Eu acredito que essa separação atrapalha no desenvolvimento, pois se você reparar, uma criança gosta de repetir o comportamento de uma outra criança, então vai incentivar e estimular a qualquer outro tipo de brincadeira. Mas era muito comum, né, na nossa época, como se, por exemplo, na nossa época não existia aquela coisa de ser diagnosticado a criança hiperativa, por exemplo. Um exemplo que foge da criança autista, né? E aí, eu era uma criança super problemática, assim, no sentido de não parar quieto, muito hiperativa, né? Então eu várias vezes era expulso da sala de aula, a minha mãe morria de vergonha, tinha aqui na diretoria 2 a 3 vezes na semana, né, para poder me tirá-la da diretoria para levar até em casa. Era uma coisa muito comum comigo. Eu era uma criança realmente pestinha, né, que não para quieto, né, não diagnosticavam a criança com a hiperatividade na nossa época. E na nossa época, erroneamente, a gente chamava, né, a criança que era autista de abobada, as crianças, não os adultos. Criança com criança, a classe dos abobados, classe de retardado, e não sei o quê. E na realidade, hoje, com muito estudo, né, nos dias de hoje, se percebe que não, né, que a criança autista, ela só é uma condição, mas que existem crianças autistas que realmente têm inteligência, têm a perspicaz na medida do possível dela,